E se as constantes crises políticas que a gente vê no Brasil não forem exatamente crises? E se forem, na verdade, os sinais de uma transformação muito profunda, sabe? Silenciosa na própria estrutura da nossa democracia. Pensa assim, e se todo esse conflito que a gente ouve falar entre os poderes for, na verdade, o som de uma arquitetura nova sendo construída? Meio que sem planta, sem um engenheiro-chefe. Bem-vindos a mais uma análise. Este é o canal Mergulho Profundo, uma parceria com o jornal Alfredo Wagner Online. Olha, se análises que fogem um pouco do óbvio, que provocam o pensamento, te interessam, aproveita agora. É um bom momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje, a nossa discussão vai fundo numa tese bem provocadora, que vem de uma série de 3 artigos de opinião do jornalista Mauro Demarchi. O nosso objetivo aqui é desvendar essa ideia. A ideia de que a separação clássica entre os 3 poderes, sabe? Executivo, legislativo, judiciário. Simplesmente não existe mais na prática. E claro, entender o que isso significa pra gente. Ok, vamos desempacotar isso. O ponto de partida dos artigos é um conceito que o autor chama de imersão institucional. A imagem é bem forte, né? É muito forte. Os poderes não são mais ilhas isoladas, cada um no seu quadrado. Eles estão mergulhando um na esfera do outro, misturando as funções de um jeito que, bom, os livros de direito não previram. Exato. E os textos dão exemplos bem diretos. O judiciário que legisla, o legislativo que executa e até o executivo que julga. Assim, de primeira, não soa como uma bagunça generalizada. À primeira vista, sim. Soa totalmente como disfunção. E é exatamente aí que a análise propõe uma virada de chave. Certo. O que é fascinante aqui é que os artigos nos convidam a parar de olhar para isso como um defeito e começar a enxergar como uma evolução. A tese central, assim, é que o modelo de Montesquieu, aquele da separação bem rígida de poderes que a gente aprende na escola, Sim, o clássico. ele ficou obsoleto para a complexidade do século XXI. A realidade, atropelou a teoria. Mas aí fica a dúvida, como é que a gente diferencia uma evolução de um simples desrespeito pelas regras? Porque o que a gente mais ouve é que o Supremo está invadindo a área do Congresso, ou que o Congresso está chantageando o Executivo com o orçamento. A narrativa normal é de conflito, né? De usurpação. Exato. E essa é a diferença crucial entre as duas visões. A visão comum, a do noticiário do dia a dia, ela personaliza o problema. A culpa é do ministro X, do deputado Y, do presidente Z, entende? Sim, sempre tem um culpado. Sempre. Ela trata cada evento como uma crise isolada, um erro que precisa ser corrigido para a gente voltar a um suposto normal. Já a visão da nova democracia, que é a proposta nos artigos, ela é estrutural. O que isso quer dizer, estrutural? Quer dizer que o fenômeno vai continuar acontecendo, não importa quem esteja na cadeira. Não é uma questão de personalidades, mas de uma mudança, sim. Nas placas tectônicas do poder. As funções ficaram tão complexas que um poder sozinho já não consegue mais dar conta. Entendi. Então, por exemplo, quando o judiciário decide sobre temas como, sei lá, união homoafetiva ou células-tronco, que o legislativo não consegue destravar? Exato. A tese não vê isso como ativismo judicial, mas como um sintoma dessa imersão, onde um poder está preenchendo o vácuo que o outro deixou. Precisamente. O judiciário é chamado a agir porque existe uma demanda social ali que um outro poder, por causa de bloqueios políticos, não consegue atender. Faz sentido. E o mesmo vale para o legislativo controlando fatias bilionárias do orçamento. Não é só um jogo de poder, é também uma forma de garantir a execução de políticas públicas em bases regionais que talvez o executivo centralizado não conseguisse. A imersão é uma consequência da complexidade. Ok, essa ideia de que a mudança é estrutural e não pessoal é bem poderosa. Mas se essa mistura toda, essa imersão, não é necessariamente o fim do mundo, qual é o grande perigo? Porque a sensação de instabilidade é muito real. Com certeza. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Os artigos usam uma metáfora para descrever esse risco.
a do maestro ausente. Uma ótima metáfora, por sinal. É ótima, né? A imagem é de uma orquestra cheia de músicos virtuosos com instrumentos caríssimos. O judiciário é um violino Stradivarius, o legislativo um piano de cauda imponente, o executivo uma percussão poderosa. O problema, não tem um maestro para reger a sinfonia. Cada um toca a sua partitura no volume máximo, no seu próprio tempo, e o resultado, bom, não é música, é só ruído. Caos. Exatamente. Os textos até mencionam o antigo poder moderador lá do Império, que, goste a gente ou não, cumpria essa função de harmonizar as coisas. Hoje a gente não tem nada parecido. E a falta desse maestro, desse mecanismo de coordenação, é aí que mora o perigo existencial, segundo a análise. Sem essa regência, a tendência natural não é o equilíbrio, é o caos seguido pela tirania do mais forte. Como assim? Ora, em um momento, o judiciário pode se agigantar e ditar os rumos do país. Em outro, o legislativo pode usar o poder do orçamento para paralisar os outros dois. O que poderia ser uma evolução, entende? Para um sistema mais dinâmico. Até vira uma briga. Vira uma disputa predatória, um poder tentando aniquilar o outro. E o resultado final pode ser uma nova forma de autoritarismo, talvez mais sutil, mas não menos perigosa. Mas um maestro não correria o risco de se tornar um ditador? Quem garante que essa figura ou essa instituição não vai simplesmente sufocar os outros poderes, em vez de só harmonizar? Essa é a grande crítica, não é? É a principal. O medo de que, ao buscar um árbitro, a gente acabe criando um tirano. Essa é a objeção mais importante. E é por isso que esse debate é tão difícil, é quase um tabu no Brasil. Os artigos apontam isso. Quando se fala em poder moderador hoje, a conversa é imediatamente sequestrada por duas vertentes, né? Quais? Ou é aquela nostalgia impraticável do império, ou são as interpretações autoritárias e equivocadas do artigo 142 da Constituição, que sugerem um papel de moderação para as Forças Armadas. Certo, essa interpretação do artigo 142 circula bastante. Por que ela é considerada equivocada? Olha, ela é amplamente rejeitada pela esmagadora maioria dos juristas, por uma razão bem simples. O texto da Constituição subordina as Forças Armadas aos três poderes, não as coloca acima deles, como um árbitro. Entendi. A função delas é a defesa da pátria e a garantia dos poderes, mas sempre por iniciativa de um desses poderes. A ideia de que elas poderiam intervir por conta própria para restaurar a ordem é uma invenção, sabe? Não tem respaldo na letra ou no espírito da Constituição. E o debate fica travado aí. Fica interditado. E enquanto isso, a orquestra segue tocando sem maestro. Um outro ponto que os artigos trazem e que eu acho fundamental é que essa dor de cabeça não é só nossa. O fim dessas fronteiras rígidas entre os poderes não é uma jabuticaba brasileira. De forma alguma. Esse é um fenômeno global e os textos são felizes em pontuar isso para nos tirar desse nosso suposto isolamento, sabe? Certo. A crise do modelo clássico de separação de poderes está em toda parte. Veja os Estados Unidos. A Suprema Corte virou a arena onde as grandes batalhas políticas e culturais são decididas. Aborto, armas. Exato. Regulação ambiental. Pautas que o Congresso, que está paralisado pela polarização, não consegue mais legislar. São resolvidas por 9 juízes não eleitos. Isso é, na prática, o judiciário legislando em altíssima escala. E na Europa ou em outros lugares, é parecido. Na Europa, os artigos mencionam o avanço da tecnocracia. Decisões cruciais sobre economia, políticas sociais, são cada vez mais tomadas por burocratas em Bruxelas, por especialistas em comitês fechados. Isso acaba esvaziando o poder dos parlamentos nacionais. Que representam o voto popular, né? Exatamente. E veja o caso de Israel, que viveu uma convulsão social enorme recentemente. A briga lá era sobre uma proposta que permitiria ao parlamento, com maioria simples, anular decisões da Suprema Corte. Que é basicamente o mesmo debate que a gente tem aqui. O mesmo debate sobre os limites do ativismo judicial, mas levado às últimas consequências. Isso mostra como essa tensão entre o poder eleito e o poder togado é a grande questão do nosso tempo em vários lugares. Certo. Então, se o fenômeno é global,
O que os artigos dizem que torna o Brasil diferente? A gente está só seguindo a maré ou tem algo único acontecendo por aqui? E é aí que entra a conclusão mais provocadora. Segundo os artigos, o Brasil é um laboratório a céu aberto. Um laboratório. Isso. Enquanto democracias mais antigas, mais consolidadas, como as europeias e a americana, enxergam esse processo de forma majoritariamente negativa, eles chamam de erosão democrática, crise institucional. A gente teria outra perspectiva. O Brasil, talvez por ter instituições mais jovens e uma democracia mais barulhenta, digamos assim, teria a chance de encarar o fenômeno de frente, de não tratá-lo como uma doença a ser curada para voltar a um passado idealizado, mas como uma evolução forçada. Uma evolução forçada. Isso quer dizer que a gente teria a oportunidade de ser pioneiro em criar um novo modelo? Isso levanta uma questão importante, que é a encruzilhada apontada pelos textos. Exatamente. O Brasil poderia ser o primeiro país a tentar desenhar de forma consciente o que os artigos chamam de democracia 2.0. Uma democracia 2.0? Uma nova engenharia institucional que para de tentar encaixar a realidade do século XXI no molde do século XVIII. Em vez de forçar uma separação de poderes que já não existe, ela reconheceria essa interdependência e criaria mecanismos inteligentes de freios, contrapesos e, principalmente, de coordenação para essa nova realidade. E qual seria a alternativa? Se a gente não for pioneiro, o que acontece? Se o país falhar, se continuar nessa cegueira coletiva de que os artigos falam, sabe, tratando a mudança estrutural como uma série de crises pessoais e escândalos da semana. O que geralmente acontece. Pois é, ele se tornará apenas mais um exemplo trágico de como a falta de um maestro transforma uma orquestra promissora em puro ruído e caos institucional. A diferença, como um dos textos coloca, de forma bem crua, é entre inovação e ruína. No fim das contas, a ideia central que amarra toda essa análise é que a nossa percepção de crise contínua é, na verdade, um erro de diagnóstico. Um erro de diagnóstico, perfeito. É uma falha em perceber que a estrutura do poder mudou. Mudou de forma fundamental. É como os artigos dizem, de um jeito que fica na cabeça. A gente está tentando usar o manual de uma carruagem para dirigir um carro moderno. As ferramentas que a gente usa, a própria linguagem, está tudo obsoleto. E eu quero terminar citando diretamente uma frase de um dos artigos que resume perfeitamente o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Manda. A nova democracia já chegou. Ela ocupa, impõe e avança. Cabe a nós decidir se seremos os arquitetos dessa nova república ou as vítimas de sua desordem. É uma conclusão forte. E nos deixa com uma pergunta para reflexão que vai muito além dos artigos, né? Sim, Se a separação de poderes como a gente conhecia realmente acabou, e se a solução não é tentar revivê-la à força, que mecanismos de coordenação poderiam funcionar como um maestro para essa nova orquestra institucional? Como é que se cria harmonia sem criar um ditador? E como fazer isso sem sacrificar as liberdades fundamentais, que são a razão de ser da própria democracia? A discussão com certeza não termina aqui. Para mais análises como esta, siga o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online em todas as plataformas e compartilhe este material. Assim, mais pessoas podem participar deste debate fundamental sobre o futuro do nosso país.